Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. O técnico Tite tem reunião com a diretoria para discutir sobre os reforços, tá? Vamos falar também sobre as renovações de contrato. Muita gente em dúvida aí nas situações do Bruno Henrique, do Gabigol, do Everton Ribeiro, Davi Luiz, etc. A gente vai trazer aqui para vocês algumas atualizações. E tem muita polêmica, né, rolando sobre isso. Vamos falar também sobre o De La Cruz, porque ele foi questionado sobre o Flamengo, sobre o futuro. A gente vai trazer aqui para vocês o que ele falou, né? Vamos falar sobre as despedidas do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio. O Flamengo quer que o Felipe Luiz siga no Flamengo em outro cargo. A gente vai trazer os detalhes dessa situação para vocês. Goleiro Santos de saída, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante e ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês, beleza? E você que está assistindo a gente aí também, ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vamos lá, vamos começar falando então sobre o Felipe Luiz, que se despediu, né, da torcida do Flamengo no Maracanã. Ainda tem o jogo contra o São Paulo, está pendurando as chuteiras e a diretoria quer que ele participe, que ele fique no clube em algum cargo que ainda está sendo discutido entre a diretoria e o Felipe Luiz e o staff do Felipe Luiz. Só que tem uma situação aí. O desejo do Felipe Luiz é participar de verdade, de ter voz ativa. Ele não quer um cargo só de enfeite, digamos assim, né, para mostrar que ele está ali e etc. Ele quer poder participar mesmo, quer ter voz, né? Isso deve ser intensificado nas próximas semanas, assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Ele tem o sonho também de ser treinador, ele já fez a licença B da CBF Academy e deve cursar em breve aí a licença C, a licença A, perdão. Vou atrás dessa informação para vocês, né, em relação à licença A, mas ele quer ser treinador de futebol e o Rafinha, esse mesmo Rafinha lá do São Paulo, quer ser o auxiliar técnico dele. Sobre o Rodrigo Caio, né, que também se despede do Flamengo, mas não vai pendurar as chuteiras. A ideia do Rodrigo Caio é continuar jogando, claro, livre no mercado. Ele vai analisar o futuro e o que eu soube é que o Cruzeiro promete uma nova investida nele, né? O Cruzeiro que está se mantendo, se manteve, conseguiu garantir a permanência na Série A, né? Com o Rodrigo livre no mercado, vai poder conversar melhor com o Cruzeiro. Ele queria ter o Cruzeiro procurou ele no meio do ano, mas ele queria terminar o ano no Flamengo, queria ter uma boa despedida, o que acabou acontecendo, e aí ele vai poder negociar. Vamos ver se ele vai acabar fechando ou não com o Cruzeiro. Mercado da bola, então. A diretoria do Flamengo vai se reunir com o técnico Tite, com a comissão técnica depois do Brasileirão, para intensificar a discussão sobre reforços, né? Prioridades, claro, lateral esquerda e zaga, até porque o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio saíram, então existe essa necessidade de repor a saída desses dois jogadores, né? Na lateral esquerda, o Flamengo tem esse desejo de contratar o Alex Sandro. É um nome que o Flamengo entende ser um grande reforço, mas ainda não se sabe do desejo dele, qual é a intenção do Alex Sandro, né? Estou indo atrás, tentando buscar essa informação para vocês, mas a diretoria entende que abrir negociação com o Alex Sandro só seria possível se ele decidisse voltar ao futebol brasileiro, beleza? Meu amigo Fred Gomes, lá do GE, ele chegou a falar hoje que o Flamengo monitorava a situação do Guilherme Arana, né? E é claro que monitorava, porque o Guilherme Arana estava para renovar com o Atlético Mineiro, estava numa situação ali de vai renovar, não vai renovar, mas ele acabou renovando. Então, uma situação que dificulta muito. E o Guilherme Arana está voando, né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele está jogando muita bola. Seria, na minha opinião, um excelente reforço, mas o Atlético não vai querer negociar o Guilherme Arana com o Flamengo. O Flamengo vai ter que olhar para outras situações.
Tem um nome que eu gosto muito, que é o Juninho Capixaba. Inclusive, tem clubes de fora do futebol brasileiro, né, clubes do futebol europeu, que já demonstraram interesse no Juninho Capixaba. Eu acho ele um grande jogador. Na zaga, o Léo Ortiz é um nome no Flamengo, né? A ideia do Flamengo é formalizar uma proposta pelo Léo Ortiz assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Alguns amigos que cobrem também o mercado da bola dizem que o Léo Ortiz desperta o interesse de clubes de fora do Brasil também, que o Galatasaray teria interesse. Eu soube que o Léo Ortiz vê com bons olhos uma transferência para o Flamengo. Ele se dá muito bem com o Tite e com o Matheus Bach também, que é o auxiliar técnico e o filho do Tite. Vamos ver o que vai acontecer em relação aí ao Léo Ortiz. Tem outros jogadores também, inclusive do mesmo empresário, João Vitor. É um jogador que não deve ficar lá na Europa, né? O Benfica não está utilizando o João Vitor, e alguns clubes aqui no futebol brasileiro também já demonstraram interesse pelo João Vitor. O que eu soube é que o staff do João Vitor colocou na mesa do Flamengo também a possibilidade do João Vitor, tá? Isso aí é o que eu soube, de discutir aí essa possibilidade em relação ao João Vitor, zagueiro, que era lá do Corinthians, né? Foi vendido para o Benfica. Meio-campo é outra posição que o Flamengo está atrás. Vale lembrar que são posições, tá, de reposição automática, essas aqui que a gente citou. Zaga e lateral esquerda, tá? Pela saída desses dois jogadores. Há outras posições também, isso ainda vai ser discutido com o Tite de forma mais intensa. O Flamengo está disposto a colocar o dinheiro na mesa, a fazer contratações como fez em 2019, que colocou bastante dinheiro na mesa, trouxe jogadores como o próprio Rodrigo Caio, o Gerson, trouxe também o Arrascaeta, que foi uma grande compra, o Bruno Henrique. Então, a informação que eu tenho é que a ideia do Flamengo é fazer uma janela robusta de colocar dinheiro realmente na mesa, como em 2019. Essa é a informação que eu tenho. O Flamengo fazer investimentos como fez em 2019 para montar, né, um novo time aí que possa jogar por mais tempo. Já tem uma base e trazer esses reforços. O De La Cruz é uma das prioridades máximas. E a diretoria do Flamengo acredita que tem boas chances de fechar a contratação dele, sim. Existe uma confiança muito grande no departamento de futebol do Flamengo de que vai conseguir fechar a contratação do De La Cruz. Ele foi questionado sobre o futuro, né? Hoje perguntaram para ele sobre o Flamengo, sobre o futuro, e ele disse que não queria falar, né? Que ele estava focado nas duas Copas que ele ainda tem pela frente com o River Plate, essas duas possibilidades ainda de título com o River Plate, que o foco dele era esse, que ele não queria falar sobre o futuro dele no momento, que depois eles iriam ver. A informação que eu tenho é que o River já está esperando, inclusive, essa nova proposta do Flamengo pelo De La Cruz, tá? E aí é isso. O De La Cruz disse o seguinte: não consigo pensar nisso, né, no futuro. Ainda temos o objetivo de ganhar mais 2 Copas, e colocar o pessoal acima do grupo seria egoísmo. Vou ver o que acontece mais para frente. É a postura excelente do De La Cruz, super profissional, inclusive, né? Mas é isso, existe uma confiança grande na diretoria do Flamengo de que dessa vez vai conseguir a contratação do De La Cruz. Lateral direita, muita gente fica perguntando, não vai contratar lateral direito? Não vai contratar lateral direito? A contratação na lateral direita vai depender de saída, pelo menos foi essa informação que eu tive, tá? O Tite já disse que não dá para trabalhar com 3 laterais, ou seja, pelo menos um deles não deve mesmo ficar para o ano que vem. E se tiver propostas, a informação que eu tenho é que o Flamengo vai negociar o Mateuzinho e o Wesley, tá? Nas últimas janelas, o Flamengo chegou a recusar uma proposta pelo Mateuzinho, na janela do início do ano, e na janela do meio do ano recusou uma proposta também pelo Wesley. E pelo que eu conversei com algumas pessoas próximas ao Wesley, existe a expectativa de que nessa janela de transferências, né, venha uma nova proposta por ele. Futuro do Varela. Guilherme Varela é um jogador de seleção uruguaia.
é um jogador que quer estar jogando. Ele teve uma situação difícil com o Sampaoli, que não queria utilizar ele, enfim. Mas agora chegou o Tite. O Tite ontem fez um elogio a ele, a perseverança dele, que ele trabalhou calado esperando a oportunidade. Existem alguns clubes que já demonstraram interesse no Varela na última janela de transferências. Não aconteceu porque o salário do Varela é muito alto e o Flamengo não queria abrir mão do Varela, né? Ou seja, só queria que ele saísse se fosse por um empréstimo, não queria negociá-lo em definitivo. Essa é a informação que eu tive. Existe gente dentro do departamento de futebol do Flamengo que acredita muito no Varela ainda, que vê uma situação parecida com a do Eric Pulgar, que é um jogador de seleção e que é um jogador que só precisa se adaptar e ter sequência, né? Quando o Eric Pulgar se adaptou e teve sequência, ele se tornou talvez o jogador mais importante do Flamengo nessa reta final de temporada. Então tem pessoas dentro do departamento do futebol do Flamengo que enxergam que o Varela pode viver uma situação dessa, pode ter um futuro parecido com o Eric Pulgar, mas a decisão estará nas mãos do Tite, tá? Então o Tite vai ter esse poder de decidir o que será feito com o Guilherme Varela. E a minha pergunta para você que está assistindo a gente é: o que você faria? Você manteria o Varela ou você negociaria o Varela? Eu, opinião minha, tá? Eu manteria o Varela. Eu manteria o Varela e acho que é um jogador que tem tudo para encaixar no estilo do Tite. Ontem ele falou sobre isso, né? O Luiz Araújo com o Varela. E eu acho que seria uma boa manter o Varela e traz um outro lateral. Aí o Mateuzinho e o Wesley, que são jovens, devem ser negociados, se não for nessa janela, na próxima. Então, eu faria desta forma, tá? Renovações. Bruno Henrique já assinou. A renovação do Bruno Henrique, mais 3 anos de contrato, já está assinada. Falta o Landim assinar, mas é uma questão puramente burocrática. Eles só não assinaram ainda, que porque eles queriam escolher o time de anunciar a renovação. Então, o medo deles era que o staff do Bruno Henrique anunciasse a renovação antes do momento que eles queriam anunciar, que é quando terminar o Campeonato Brasileiro. Gabigol, a renovação do Gabigol está toda acordada, os termos estão acordados. Mais 4 anos de contrato, 20% de aumento salarial, tem alguns bônus por metas, etc., artilharia, convocações, etc., uma série de coisas, mas está tudo acordado. A informação que eu tenho é que o Gabigol ainda não assinou. A papelada não está pronta para assinar, o que deve acontecer depois, né, do Campeonato Brasileiro, porque está tudo acordado, tudo encaminhado. Everton Ribeiro. A informação que eu tenho é que o Everton recebeu a promessa da diretoria de uma renovação de contrato. Inclusive, o Felipe Luiz falou sobre isso, né? Na entrevista coletiva de despedida, o Felipe Luiz falou: o Everton Ribeiro vai ficar. Então, já começa aí. O Felipe é um cara que a diretoria quer que participe da comissão técnica. O Felipe quer ter voz mais ativa e ontem ele já falou: o Everton Ribeiro vai ficar. Enfim, a informação que eu tenho é isso, é que existe essa promessa da diretoria e por isso o Everton Ribeiro afastou os clubes interessados. O Everton foi procurado pelo Cruzeiro, pelo Internacional, pelo Fluminense, que oferecia para ele mais 2 anos, né, de contrato, pelo Corinthians, por vários clubes aqui no futebol brasileiro, mas afastou todos eles porque tinha essa promessa da diretoria do Flamengo. Mas até onde eu sei, né, existe ali uma situação desconfortável na demora para resolver isso, tá? E como meu amigo Veneco Casagrande também trouxe, a galera lá do financeiro é contra a renovação do Everton Ribeiro, mas era contra a renovação do Bruno Henrique também e é contra a renovação do Gabigol, tá? O departamento de futebol quer a renovação desses jogadores. Aliás, o departamento de futebol também deve oferecer uma valorização salarial ao Eric Pulgar no final do Campeonato Brasileiro. Ele é um dos jogadores da posição ali que tem o menor salário, né? Não tem um salário tão alto assim, apesar dele ter vindo da Fiorentina e etc., o salário dele não é tão alto assim. Pelo que ele vem performando, a diretoria entende que ele merece essa valorização salarial e vai propor a valorização salarial com uma renovação de contrato. Para a gente fechar aqui, ó, o Flamengo terminou o ano com a maior
média de público dos últimos 10 anos. A média de 2023, ela superou a média de público de 2019. Foi maior do que o público de 2019, é isso mesmo. Foi a maior média de público do Flamengo dos últimos 10 anos. Impressionante, né? E, infelizmente, o torcedor sofreu muito esse ano. Mas é isso, galera. Grande beijo para vocês. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no nosso canal também, beleza? A gente vai aparecer aí com mais novidades para vocês nos próximos dias. A janela vai pegar fogo. Beijo, beijo. Tchau.